Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre Azure Copilot, um assunto que acho que está muito em foco aí. E estamos falando muito hoje no mercado, né, no dia a dia. Bom, primeiramente quem vos fala sou eu, Rafael Alves Amaral. Trabalho há mais de 15 anos, já estou ficando velho, tenho que atualizar esse slide, com TI. Comecei como técnico de informática, hoje trabalho como Cloud Solutions Architect na Microsoft, no time de CCX. Customer Experience, Cloud Customer Experience, e hoje tenho mais 18 certificações Microsoft e IBM, passei por lá também. Hoje eu dou aula também de pós-graduação em MBA em Cloud Computing, só um pouquinho, um rapidinho sobre mim e um disclaimer, aviso de isenção de responsabilidade. Gostaria de esclarecer que embora eu trabalhe na Microsoft, as opiniões e informações expressas aqui são estritamente minhas e não representam oficialmente a empresa. Estou compartilhando conhecimento com base em minha experiência pessoal e não estou falando em nome da Microsoft. Dito isso, a nossa agenda. Bom, About Me já foi, sou Joe, quem quiser me adicionar, só adicionar no LinkedIn. O disclaimer já foi. Vamos falar sobre LLM, Microsoft Copilot, como funciona, se é seguro. E vamos ver na prática, que eu acho que é isso que todo mundo deve estar esperando. E dicas e conclusões finais. Essa é a nossa agenda para essa palestra. LLM, Large Language Model. LLM são modelos de aprendizado de máquina, Machine Learning, que usam algoritmos de aprendizado profundo, Deep Learning, para processar e entender a linguagem natural. Tá bom, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que nós temos de algumas formas de coletar os dados que a gente precisa, seja ele com OCR. OCR basicamente é quando você tem uma foto e da foto você consegue reconhecer os caracteres, reconhecer números, reconhecer pessoas, fazer um reconhecimento por base da imagem, ou seja, ótico de caracteres. No caso, só caracteres. Reconhecimento de fala. Um exemplo legal na Microsoft é o Speech to Text, onde você fala, ele entende o que você falou, transforma aquilo em texto. E texto. Compreensão da linguagem natural, uma forma bonita de falar que ele vai compreender um texto que você colocar, uma query, uma solicitação em texto, e vai passar pelo LLM, vai passar pelo modelo de Large Language Model, para poder fazer o quê? Para poder, como no exemplo aqui do chat GPT, extrair o máximo. Para extrair o máximo da LLM, a gente tem que saber escrever o prompt. Não adianta só a gente ter... Me fala aí, me dá uma máquina no Azure. Ele não vai fazer nada para você. Cria uma máquina no Azure. Ok, mas qual que é o tamanho, qual que é o nome, qual que é o grupo de recursos... Então, para a gente extrair o máximo que a gente pode da tecnologia de inteligência artificial que a gente está trabalhando, o ideal é que a gente crie textos complexos, crie textos mais elaborados, da melhor forma possível para que a tecnologia realmente trabalhe a seu favor. Do contrário, se eu pedir coisas simples, o LLM vai me dar respostas incompletas ou vai me dar respostas que não necessariamente resolvam o meu problema, tá bom? Entendendo que é um LLM, que basicamente eu pego informação, solicito, ele processa essa informação e me responde. Temos o Microsoft Copilot, uma das maiores maravilhas da tecnologia moderna, sinceramente dizendo. Só para entender um pouquinho da arquitetura do Microsoft Copilot, que acho que muita gente já deve ter ouvido falar, já deve ter até colocado a mão na massa, mas vamos entender como funciona essa arquitetura. Então, basicamente, você faz um prompt, você solicita qualquer informação, gere para mim um texto com base no documento XPTO que eu tenho na minha organização. Beleza, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai para uma camada de processamento para o Microsoft Graph. O que é isso? Microsoft Graph é a API responsável pela parte de usuários, de autenticação de usuários. Então, ele vai pegar o contexto do que você solicitou e ver se você tem permissão. Basicamente é isso que o Graph vai fazer. Então, você vai fazer a solicitação, o Graph vai ler quem é você.
e vai retornar para o Copilot a resposta do prompt que você pegou. Um modelo de linguagem grande, um LLM, Large Language Model, ele vai enviar, o Copilot vai enviar para o LLM, ele vai processar isso, vai voltar, essa resposta vai passar novamente pelo Microsoft Graph, para verificar se você realmente, se é algo que o pós-processamento, né, está em conformidade, se realmente está da forma que segura, está de uma forma segura isso. E o que é legal é que ele não passa só pelo Graph. O Graph vai passar pelo Purview, vai passar pela parte de compliance. Então, ele vai fazer uma checagem em milissegundos ou segundos. Vai fazer uma checagem total se você realmente pode ter acesso àquela informação que você pediu. Ou seja, se você chegar lá e falar, eu quero que você me fale os salários da planilha do RH, RH.zll que fica em tal lugar. Ele vai ver primeiro se você tem permissão. Tendo permissão, ele vai processar. Na hora que ele for retornar para você qual é a informação, qual é os salários que você pediu, ele vai ver se o Purview vai reparar. Purview é uma ferramenta de compliance da Microsoft, tá? Vai verificar se os dados que vão ser passados para você estão dentro do compliance. Então isso já responde umas perguntas no da nossa agenda, né? Se é seguro? Estou mostrando para vocês. O que garante uma das coisas que garante a segurança é que você depende 100% da governança dos seus dados. Ou seja, se você não tem uma governança legal do seu Microsoft 365, essa a gente já vai falar, mas do seu Microsoft 365, você não está seguro para ir para o Copilot. Isso é outra pergunta que muita gente faz. Quando eu sei que eu estou no momento de trabalhar liberar o Copilot para a minha organização? No momento que eu sei que eu estou com a maturidade de governança de dados 100% madura. Tá, 90% já ajuda. É necessário verificar se seus dados são categorizados com nível de sensibilidade. Toda a parte de labeling tem que ser trabalhada para você ter um ambiente mais seguro. Rótulos de sensibilidade representam o nível de sensibilidade que são aplicados pelos usuários ou automaticamente. Ou seja, mais uma vez estamos falando de governança. Essa é a palavra que vocês mais vão ouvir eu falar aqui. É possível subir rótulos de sensibilidade que estão sendo usados no locatório. Se as roles do Entra ID, isso é muito importante, estão configuradas corretamente e de acordo com o mínimo de privilégio possível. Isso daqui representa as melhores práticas de mercado, quando você tem o mínimo de privilégio possível para executar somente as ações que você tem que executar. Se você está, isso faz parte do CAF, do Cloud Adoption Framework, faz parte do WAF, o War Architect Framework, então tudo que são melhores práticas sempre dizem para você trabalhar com o mínimo de permissão possível. E outra coisa que você tem que deixar configurado legal é uma coisa chamada Information Barriers, que basicamente você fala que uma área não pode ter acesso ou conversar com uma outra área. Isso também é uma das coisas essenciais para que você tenha segurança utilizando o Copilot. Porque se você não tem essa parte de governança 100% configurada, porque não adianta você ter uma governança na parte do 365 tudo perfeita, chega no Azure, suas regras de airbag não estão muito legais, todo mundo é owner, todo mundo é contributor, você não tem políticas de Azure Policy configuradas da forma correta, você não tem o Blueprint, embora tá com o tempo aí está vindo a falecer, ele ajuda bastante nessa parte de compliance. E entra de roles também entram aqui. Porque quando a gente trabalha com o Copilot dentro do Azure, a gente tem ele vai olhar toda essa parte do Entra ID. Eu posso fazer perguntas para ele que me retornam coisas relacionadas a permissões que eu deveria ter dentro do Entra ID. E também de airbag. Então, ele não vai te dar uma resposta, por exemplo, eu quero saber quantas máquinas eu tenho no meu ambiente. Ele vai te dar um número. Só que esse número é baseado no seu nível de permissão dentro do ambiente. Então, todas as perguntas que ele for te responder, com o Copilot do Azure, serão baseadas no seu ambiente. Não adianta, então, você pedir para ele criar, por exemplo, um
storage account dentro de um grupo de recursos que você não tem acesso, que ele não vai criar. Que no final das contas você vai pedir para ele executar uma ação, a gente vai ver na prática, tá todo mundo esperando isso. Ele vai executar uma ação baseada no seu nível de permissionamento e ele vai basicamente gerar um script de PowerShell e executar. É isso que ele vai fazer no final das contas, dependendo do que eu estiver solicitando para ele. O Azure Copilot pode te ajudar com design, são só exemplos, tá? Design, criar e configurar serviços enquanto é alinhada a política organizacional. Mais uma vez, compliance, governança. Ele vai se alinhar de acordo com as policies que foram configuradas no ambiente que você está mandando ele criar serviços. Entende? Ele pode até te ajudar a criar policies, se perguntar para ele quais são as policies mais utilizadas. Então, ele pode te ajudar nessa parte. Operação, crie comandos, gerencie recursos. Ou seja, eu sou horrível em PowerShell. Eu não manjo de Azure CLI, eu não manjo de Bash, mas eu preciso criar automatizações, eu preciso criar... Foi solicitado para criar coisas em CLI. Eu preciso fazer queries complexas. Por exemplo, um exemplo bem simples. Quando foram criadas as máquinas? Não sei. O gato que eu usava era acessar o disco e ver quando foi criado o disco do sistema operacional. Se está certo isso? Acho que não, mas existem outras formas de você verificar isso. Eu dava um gato antigamente, hoje o Copilot me ajuda pra caramba e pelo menos ele me deu o caminho que agora eu sei como fazer. A gente vai ver. Soluções de problemas. Orquestrar os serviços do Azure para obter insights para resumir problemas, identificar causas e sugerir soluções. Você pode perguntar coisas do tipo, como eu falei, você tem que saber fazer as perguntas certas para ele. Não adianta você falar, qual máquina está melhor aí? A máquina está muito ruim? Não adianta. No último mês, quantos picos de uso de memória a máquina XPTO teve no ambiente? Você tem que saber o tipo de pergunta para fazer, mas ele pode te ajudar a você tomar uma ação antes de realmente virar um problema. Então, você pode utilizar ele a seu favor em relação a isso. Otimização. Melhore custo, escalabilidade, confiabilidade. 3 coisas que são do CAF, do Cloud Adoption Framework, do AF, por meio de recomendações para o seu ambiente. Outro assunto, está muito em pauta hoje, FinOps. O Azure Copilot pode te ajudar e muito nessa parte de FinOps. Você fazendo as perguntas certas para ele, como eu falo, por exemplo, quanto eu estou gastando com discos não alocados? Olha uma pergunta simples, bem simples, que ele pode falar no último mês. No mês de fevereiro, chega seu chefe e fala, cara, janeiro a gente gastou R$1.000, fevereiro a gente gastou 1.500, março 1.000 e abril 1.000. Por que a gente gastou mais em fevereiro? Copilot, o que ocasionou a diferença de gastos entre janeiro e fevereiro? Ele vai te falar. Ele vai puxar lá dentro da parte de custos, desde que você tenha acesso. Isso é muito importante de frisar, acredito eu. E ele vai te falar, cara, em fevereiro foram criados os recursos tal, tal, tal. Você utilizou mais largura de banda, você utilizou mais a VPN, suas máquinas foram escaladas nesse período. Existem muitas formas de você trabalhar com FinOps utilizando o Azure Copilot. Uns exemplos aqui que a gente pode utilizar, por exemplo, entender o nosso ambiente de nuvem. Olha aqui em cima. Tá legal. Então, o Copilot te ajuda a responder perguntas sobre ambiente de nuvem com mais rapidez e facilidade. Além de responder as perguntas sobre seu ambiente, também ajuda na construção de consultas KQL para utilização no Azure Research Graph. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, mas esse cara aqui é basicamente uma coisa que você tem que começar se você quer ser arquiteto de rede, administrador de cloud, se você tiver domínio do Research Graph, você tem um grande diferencial de mercado. Fica a dica. Basicamente, aonde você vai fazer suas queries para verificar o que você precisa. Um exemplo aqui a pergunta é, quais VMs foram criadas nas últimas 5 horas? Ele está perguntando aqui.
Então ele vai falar quais foram, dev test, dev VM, dev VM, e vai me dar uma custom query, uma query pronta para eu verificar. Então, o recurso, onde o tipo é Microsoft Virtual Machines, está sumarizando a conta pela localização e ordenando pela quantos eu tenho aqui, por exemplo. Então, ele vai te ajudar a criar KQLs. Por que eu estou comemorando isso? Porque eu não sou desenvolvedor. Eu, Rafael, não sou desenvolvedor. Eu não sou DBA, porque KQL basicamente é uma linguagem de pesquisa. Eu não sou DBA, eu não manjo assim fortemente dessa parte de como criar queries. Isso vai me ajudar muito. E só para entender rápido, na KQL, a primeira linha, você põe só o nome da tabela que você quer pesquisar, no caso recursos, ela deve estar aqui no meio, aonde o tipo é Microsoft, organiza essa conta pela localização e ordene pela conta que você tem. Então ele está falando aqui quantas máquinas eu tenho, por exemplo, quantas máquinas eu tenho por região. Então, é uma forma simples e rápida dele me falar. Quantas máquinas eu tenho por região, por exemplo. Entenderam melhor os custos. Olha quem vem me ajudar, gente. Entendendo melhor os custos. Mais uma vez, FinOps. Gente, FinOps é um assunto essencial para o sucesso do seu negócio. Porque onde eu vou estar gastando, eu estou gastando dinheiro, tá? Mas você está gastando dinheiro da forma correta? Você está gastando dinheiro da forma mais inteligente e mais assertiva possível? O Copilot pode te ajudar. Então, ele auxilia na compreensão de faturas, padrões de gasto, alterações de valores discrepantes e recomenda otimização de custos. O Copilot pode te ajudar a analisar, estimar e otimizar melhor os seus custos de nuvem. Basicamente, ele te ajuda com a parte de FinOps. Mais uma vez, eu adoro frisar isso porque é algo que veio para realmente fazer a diferença, o Azure Copilot. A gente pode pensar nele como uma coisa simples. É um lugar porque eu vou pedir para ele ficar criando os recursos para mim. Ou a gente tem muito mais do que fazer com ele e é isso que deixa essa ferramenta mágica. Vamos deixar assim. Vamos chamar desse jeito. Então, um exemplo aqui. Foi feita uma pergunta de quanto ele... Qual foi o aumento, né? Então, tem aqui, então, falando... Esses 12% de aumento no billing de maio até de 1 de maio de 23 até 31 de maio de 23. Então, que ele vai falar qual foi o aumento, qual foi pago. Então, ele te dá informações baseadas nisso. Então, compare com o último mês. Ele vai comparar com o último mês. Então, eu sei quanto eu gastei nesse mês, eu quero comparar com o último mês. O que foi diferente? O que aumentou? O que aumentou nos últimos tempos? Ou quanto eu estou gastando com coisas que não estão ligadas, por exemplo? Esse é o tipo de perguntas que você tem que fazer, que vai te ajudar nessa parte de FinOps. Outra coisa que pode me ajudar, troubleshooting. É uma palavra bonita para resolver problemas. Quando surgem problemas, é fundamental ter acesso rápido às informações e assistência necessárias para a resolução. O Copilot fornece insights de solução de problemas geradas a partir da documentação do Azure e ferramentas integradas de solução e de problemas específicos de serviço. O Copilot fornece rapidamente orientação passo a passo para a solução de problemas. Ao mesmo tempo, te fornece link para a documentação correta. Se for necessária mais ajuda, o Copilot ainda pode te direcionar por suporte assistido se solicitado. Em resumo, você tem uma base de conhecimento com toda a documentação da Microsoft, toda compilada. Um exemplo que eu estou usando aqui é como eu posso adicionar mais nós para aumentar o meu cluster de AKS, de Azure Kubernetes Service. Ele vai falar 1. Abra o Scale Node Pool. 2. Vai em máximo count. 3. E aumenta o número. 3. Dá o apply. Depois de salvar, o Azure vai adicionar automaticamente vai adicionar mais nós para você no AKS, fazendo o scaling up. E é importante que o scaling up do cluster pode levar um tempo e o Azure vai provisionar esses nós. Então, não só isso, mas, putz, cara, me pediram para criar um Service Bus. E eu preciso fazer a configuração de Service Bus com Web App. Como é que eu faço isso? Ask to Copilot. Pergunta para o Copilot. Eu preciso criar um Service Bus e associar ao Web App, a um Web App. Você poderia perguntar assim. Ou você poderia falar, Copilot, eu tenho um Web App 001. E eu preciso criar um Service Bus para a parte de fila para ele, conectado direto a ele.
o Service Bus pode ficar no mesmo grupo de recursos e o nome dele tem que ser XYZ. Como eu faço essa conexão? Ele vai te explicar e te dar. Ou seja, saiba fazer as perguntas certas para receber as melhores respostas. Acho que isso na vida, né? Isso não só para o Copilot, mas isso para a vida. Bom, vamos ver na prática como funciona esse bicho aí? Vamos dar uma olhadinha dentro do Azure, como funciona essa parte do Copilot e brincar um pouquinho com ele? Bora! Ok, estamos aqui com o nosso Azure, com essa maravilha de tecnologia moderna aparecendo aqui em cima. Então, temos o nosso Copilot aparecendo aqui. Como eu falei, a gente pode utilizar ele para muita coisa. Vou clicar aqui no meu. Então, eu estou aqui no Tenant, então dando alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer. E está limitado para o Public Preview. Então, e ele fala que é sempre bom verificar quais são as respostas. Mais uma vez, esse cara aqui não é o Copilot do Bing, tá? Que está aqui. Embora o símbolo seja o mesmo. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir o Copilot do Bing aqui também. Não é esse cara que eu quero. Esse aqui é o do próprio Azure. Né? Então, bem-vindo ao Azure Copilot. Tem algumas coisas que você precisa saber antes de começar. Qualquer ação com mais de 10 recursos é feita fora do Copilot, enquanto está para o Public Preview, né? Você pode fazer 15 requests durante o chat e apenas 10 chats em até 24 horas. Então, mais uma vez, está em preview. Eu consigo fazer algumas coisas aqui, mas tá um pouquinho limitado. Mas já dá para fazer umas coisas bem legais. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho essas máquinas virtuais aqui. E vamos supor que eu quero saber quando foi que o meu chefe pediu para saber quando essa máquina OPN DNS foi criada. Então, sabemos que não é algo tão simples de verificar. Poderia ter no propriedades dela aqui alguma informação sobre como conectar ela. Cadê? Discos, propriedades. Que em propriedades poderia simplesmente me falar quando ela foi criada, mas não tenho essa informação de forma tão simples. Para isso, eu teria que usar o Azure Research Graph. Bom, I wanted. As perguntas têm que ser feitas em inglês aqui. Por enquanto, não está funcionando em português. Por enquanto, tá? Então, vou perguntar aqui. When the virtual machine op-dns-01 was created. Então, eu vou perguntar quando a minha máquina foi criada. Então, ele vai determinar, está gerando uma query no Azure Research Graph para saber quando foi a criação. Só uma coisinha, eu sei que eu sou bonito, mas eu tirei aqui porque ele fica justamente do lado direito, tá? Da câmera. Então, tá aí. Ele gerou para mim uma gráfica, que legal. Então, recurso, aonde o tipo Microsoft Virtual Machine e o nome OPNDNS01, que é o mesmo nome que eu falei, foi criado. Então, eu quero saber quando esse cara foi criado. Tá gerando para mim. Eu poderia dar um run aqui. Ele vai abrir o Research Graph. Já vai fazer o trampo para mim, ó, que legal. Então, a máquina OPN DNS1 foi criada com esse timestamp. Dia 6/2/2024, às 19h35, horário UTC. Mas ele já me responde aqui também. A máquina virtual OPN foi criada nesse dia, a essa hora UTC. E você pode explorar mais no Research Graph Explorer. Mas olha, que coisa bonita. Que coisa linda de modeloso. Então, de forma rápida e simples, eu descobri quando foi criada essa máquina. Um outro exemplo legal, como eu falei, vamos supor que eu quero criar uma máquina virtual. Beleza. Eu poderia simplesmente falar create a virtual machine. Mas se eu só falar assim de uma forma bem simplória, ele fala, beleza, mas e aí? Tá, criar uma máquina virtual. Tá, mas que mais? Você tem que fazer as melhores queries para você ter as melhores respostas. Então ele vai estar pensando aqui, quando eu pedir para ele criar uma máquina virtual, determinando o que fazer, gerando o CLI, o script determinando o que fazer. Foi bem simplório com ele, então provavelmente não vai me dar uma resposta tão legal. Na verdade deu, que olha por quê. Beleza,
Para você criar uma máquina virtual, você tem que fazer o seguinte. Cria um grupo de recursos, a zcreate grupo de recursos tal, tal, tal. A znetwork vnet create vai pedir para criar uma vnet. Crie um public IP, crie um NSG, depois você vai criar a VM. Vamos supor que eu quero criar uma que já exista. Por exemplo, eu tenho esse grupo de recursos chamado On-Premises Land Zone. Beleza. Se eu pedir para ele de uma forma mais precisa, por exemplo, crie uma máquina. Eu sempre esqueço que não pode. Create a virtual machine named AZXPTO. Named XPTO in resource group. Opa. Copiou um monte de coisa. Research Group. On-Premises Land Zone. With Internal IP. Então eu tenho que dar o máximo de informação possível. Deixa eu pegar o IP privado dela aqui. 192.168. Nesse grupo de recursos, 192.168. 192.168.0.6. Por exemplo. With Internal IP vai ser 60. AP in us Windows D2S. Não, D2S não vai ter. Então vou colocar o mesmo tamanho que está aqui, ó. Size Standard BA LS, um baratinho aí. Então se eu der um prompt mais trabalhado para ele, ele vai me dar uma resposta mais assertiva. Acho que do IP talvez dê ruim, mas vamos ver. Vamos fazer a mágica acontecer aqui. Então, determinando o que pode fazer. Beleza. Olha que legal. Claro, vamos criar. Esse é o comando CLI para criar a máquina virtual AZXPTO, grupo de recursos on-premises, com o IP interno tal, 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 no XUS, que é o mesmo lugar que está esse daqui, com uma máquina Windows 2019 Data Center. Eu não especifiquei qual é a máquina, qual Windows que eu quero. Ele me deu um exemplo. Então tá aqui, ó, AZCreate VM XPTO, grupo de recursos, image tal, tal, tal. Altere só o password. Eu poderia pegar, ele até fala aqui, ó, só altere o password para a senha que você quiser. Então eu vou pegar o papel de pão aqui, vou colar, vou alterar esse password que ele pediu para, sei lá, XPTO1234, XPTO1234. Com IP 192.168.0.60. Talvez dê ruim porque eu não especifiquei qual é a rede, mas basta eu vir aqui agora no CLI, dentro do prompt mesmo, então PowerShell. Aí vai pedir para criar uma nova. E olha que legal, além de ele me dar esses comandos, ele vai me falar, ó, ele me dá exemplos do que fazer depois. Como conectar essa máquina, como instalar software, como monitorar performance. Olha que legal. Então, enquanto o Cloud Shell cria coisas aqui para mim, eu posso fazer outros tipos de perguntas. Por exemplo, how much I spend in disks? Quanto eu gastei em discos in this month? Esse mês. Quanto eu gastei em discos esse mês? Opa, carregou aqui, beleza. On RG, no grupo de recursos, on-premises, landing zone. Então ele vai pesquisar, se eu tiver acesso ele vai me mostrar. Eu não lembro se eu tenho acesso nessa parte. Aqui. Então, quando você está falando sobre... Já me dá dica. Quando você pergunta sobre cost management, você tem que começar selecionando o escopo. O escopo pode ser selecionado, tal, tal, tal. Então, vou clicar aqui. E ele tá vai me falar como é que eu vejo essa informação. Então, o escopo, eu quero essa assinatura, beleza. E eu vou pegar o... Cadê? Land Zone. On-Premise Land Zone. Então, determinei o escopo.
This month has been complete. You can view details information in Azure Cost Management Session in Portal. Então vamos lá no Cost Management, que ele falou porque eu posso ver lá. Deixa eu ver. É isso mesmo. Selecionei aqui, Select. Cost Management. Billing. Deixa eu ver a parte, ó. Ele já pegou o escopo já, ó. Que eu tinha selecionado, que ele pediu. Então tá aqui. Total, não. Agora eu vou perguntar de novo para ele. Qual que é na cost aqui, ó. Então ele me dá já exemplos do que perguntar depois. Qual é o trend de custo do disco no grupo de recursos on-premise Land Zone? Então ele me dá uma. Eu não perguntei da melhor forma, então ele deu a melhor forma de eu perguntar. Olha que legal. Então, qual é o trend de discos, né? De uso de discos? Então, tá trabalhando. Então ele fala, abre o escopo, no Cost Manager vai para aqui dentro, então para information Cost Manager Scope. Então, not available provided data. Eu não tenho acesso. Meu problema aqui é acesso, mas sem problema nenhum. Realmente essa assinatura é de teste. Outro tipo de pergunta que eu posso fazer. Vamos pegar de novo essa máquina OP DNS 01. How I can make the virtual machine, como posso deixar a máquina virtual, op-dns-01 more safe. Como eu posso deixar a máquina op-dns-01 mais segura? Vamos ver ele na prática. Então, escolha um storage account para continuar. Tá bom. Vou pegar então esse daqui, select. Você quer fazer um security check para storage account tal? Sim. Então eu ia fazer uma checagem de segurança. Acho que não era bem isso que eu queria, mas acho que é um exemplo legal para ele fazer. Como eu falei, o prompt tem que estar legal para você receber as melhores respostas. Então tá aqui recomendações para storage account. Não foi bem isso que eu pedi, mas estamos em preview. Então ele está falando aqui, ó, o storage account não usa private endpoints. Considere usar private endpoint, uma excelente recomendação. E os dados da conta são criptados por chaves gerenciadas pela Microsoft. Considere usar um Customer Magic Keys, ou seja, considere usar uma chave do Key Vault para deixar mais seguro. Isso pode ajudar a melhorar a segurança da máquina virtual. Isso não tem muito sentido o que ele pediu, mas beleza. Tá. Que está associada a essa máquina virtual. Bom, não faz muito sentido, mas basicamente isso que eu gostaria de mostrar. Só mais um exemplo. Give me a KQL for. Me dê um KQL para contar. To count how many disks I have in subscription. Ou seja, me dê uma KQL para contar quantos discos eu tenho numa subscription. Basicamente. Então, se eu não sou muito bom nessa parte, ele vai puxar. Ó, tentando gerar um Azure Research, do Azure Research Graph, uma query para contar quantos discos eu tenho na subscription usando KQL, determinando o que fazer. Olha que legal. Se eu dar um run aqui, ele já vai me mostrar quantos discos eu tenho nessa subscription. Óbvio que ele vai mostrar só o que eu tenho acesso. Essa é a parte legal. Então, nessa subscription tal, eu tenho 5 detalhes. 5, não tem muito detalhe. Mas se eu for lá nos meus discos, vamos ver se essa conta está correta.
corretinha. Então eu tenho 5 discos aqui. Ele me deu a resposta rápida. Você viu que eu cliquei, ele já puxou o KQL com a informação que eu quero. Com a informação. Eu posso trabalhar melhor nessa KQL, se eu quiser. Não sou um monstro de KQL, então... Mas aqui já pode ser um ponto de partida para o que eu quero. Para o que eu quero. Se eu mudar aqui, por exemplo, para virtual. Deixa eu ver se dá certo. Virtual.machines. Run query. Virtual machines. Acho que é tudo junto. Aí, quantas máquinas virtuais eu tenho? Então eu posso usar essa mesma KQL para ir alterando ela de acordo com o que eu preciso. Então eu sei que na subscription, se eu for lá em máquinas virtuais, eu tenho 5 máquinas virtuais. Mais uma vez, de acordo com o que eu tenho acesso. Essa subscription é gigantesca, ela tem muita coisa. Então, essa fica a dica aí de como utilizar de uma forma correta esse recurso. Bom, é isso aí, pessoal. Só dicas de conclusões finais. Então, LLM e IPL, agora sabemos o que é. Microsoft Copilot, entendemos a sua arquitetura e a palavrinha mágica, governança. Sim, a palavra mágica é governança. Azure Copilot, como ele pode nos ajudar no dia a dia. Vimos alguns exemplos práticos aí. E ele usa as permissões de AirBack e Entra-ID de acordo com o que o usuário está executando no prompt. É aquela famosa perguntinha, é seguro? Sim, desde que você tenha deixado o seu ambiente seguro. Governança. Dica do tio, como solicitar acesso ao preview. Ainda está em acesso ao preview, você pode solicitar para a sua organização. Basta você acessar aka.ms/ms Copilot for Azure Preview Request. Nomezinho, né? Então, deem print aí. Vou dar um tempinho para vocês. aka.ms/ms Copilot for Azure Preview Request. Deu print, beleza? Pegou? Pegou o site? Pegou a lógica? Basicamente é um formulário que você vai preencher e aguardar uns dias para ver se a Microsoft vai liberar esse preview. Quanto custa o preview do Copilot? Nada. Nesse momento, nada. Então, faça esse cadastro, só funciona para clientes empresariais, óbvio, corporativos, mas você pode solicitar de acordo com esse, enquanto ainda está no preview do Copilot. Recomendo bastante. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fica aí minha rede, linkedin.com/Rafael Alves Amaral. Só procurar lá. Algumas referências que eu usei, então usei duas documentações da Microsoft. Simplify IT Management with Microsoft Copilot for Azure e Microsoft Copilot for Azure Assistente e Complemento de IA. São 2 documentos muito legais, a gente dá uma olhadinha. Basta jogar no Google, no Bing, esses nomes aqui. Pode printar. E vocês vão achar essas documentações. Espero de verdade que vocês tenham curtido aí esse momento que passamos juntos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Azure Global, por essa oportunidade. Muito obrigado, Azure Floripa, por essa oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.